Olá, turma do sétimo ano. Vamos começar a nossa aula de geografia, partindo da página 373, com a correção do exercício. De acordo com a manchete, as áreas rurais do Brasil estão distribuídas igualmente entre as propriedades agrícolas. Converse com os colegas sobre as respostas de vocês. Primeira coisa, não está, né? A situação de terra está, a maior parte delas está na mão de 1% das pessoas, enquanto a grande maioria que poderia estar trabalhando na terra não possui terra. Vamos para 375. De acordo com o mapa, no ano 2016, qual foi o número de conflitos pela terra no estado em que você vive? No caso do Ceará, foram 9. O seu estado está entre os que possuem maior ou menor número de conflitos? Está entre os que possuem menor número. Converse com os colegas sobre as notícias recentes relacionadas a esses conflitos em seu estado ou em outros estados brasileiros. Atualmente, devido à pandemia, esses conflitos estão diminuindo ou não estão sendo falados nos jornais, não é? Mas infelizmente eles ainda ocorrem em vários lugares. E para vocês terem uma ideia, o MST, o Movimento dos Sem Terras, eles são um dos maiores produtores de arroz orgânico do mundo. E durante esse problema da pandemia, eles fizeram diversas doações de cestas básicas para as cidades que estavam passando por necessidade. Agora vamos para a página 376. Não se esqueçam de ficar pausando a aula para poderem acompanhar os exercícios e corrigirem. Observe a fotografia e depois responda as questões. De que maneira as fotografias retratam a relação entre o campo e a cidade? As fotografias retratam alimentos cultivados no campo e vendidos no espaço urbano, mostrando a relação de interdependência entre esses espaços. A maioria das pessoas que moram na cidade necessitam dos alimentos cultivados no espaço rural pelos agricultores. Com base nos exemplos das fotografias desta página, descreva a relação que você consegue perceber entre o campo e a cidade no município que você mora. Bem, a Isolândia ela é totalmente ligada ao campo da cidade, com muitas pessoas vindo do campo para comprar as coisas da cidade, como a gente comprando de coisas do campo. Leia a frase a seguir. O aumento da produtividade no campo é incentivado pelo uso de sementes selecionadas e de máquinas modernas. Qual tipo de agricultura é retratada na afirmativa? A tradicional ou a moderna? Obviamente a moderna. No Brasil, toda a produção agrícola ocorre da mesma maneira como afirma a frase acima? Explique a resposta. Não. No Brasil, a atividade agrícola também ocorre com o uso de técnicas tradicionais de cultivo, como a gente viu na aula passada. E que, por sinal, é a que garante a alimentação nossa do dia a dia, é mais a agricultura tradicional do que essa grande agricultura, já que a grande produção agrícola é voltada para a exportação. Lê a manchete abaixo. Integrantes dos movimentos rurais protestam em Maceió por reforma agrária. Que assunto está sendo retratado na manchete? Protestos por reforma agrária. Explique com suas palavras como está organizada a estrutura fundiária no Brasil. É pessoal, mas espera que vocês comentem o que é uma grande desigualdade na distribuição de terras no Brasil, com muitas terras na mão de poucas pessoas e muitas pessoas com pouca terra. Em sua opinião, qual é a importância de se promover a reforma agrária nas terras brasileiras? Também é uma resposta pessoal. Espero que vocês comentem a necessidade de uma distribuição mais igualitária das terras e, consequentemente, das riquezas do país, possibilitando melhor distribuição de renda e igualdade social. Pesquise em jornais e revistas na internet notícias recentes sobre a estrutura fundiária do Brasil e anote as principais informações no espaço abaixo. Essa daqui é pessoal. E se vocês não tiverem conseguido fazer, não tem problema, porque como as notícias estão meio que focadas na pandemia, a gente não tem tanta notícia assim atual. Então, tudo bem. Agora vamos para matéria nova, página 378, problemas ambientais no campo. Em muitos municípios brasileiros, as atividades agrícolas
agropecuária e extrativista, desenvolvidos no espaço rural, ocorrem sem maiores cuidados com a preservação da natureza, o que consequentemente provoca danos ao meio ambiente. Por esse motivo, atualmente, os problemas ambientais podem ser observados no espaço rural do país. O primeiro é o uso exagerado de agrotóxicos. Só esse ano já foram liberados mais de 96 agrotóxicos perigosos e alguns causam problemas horríveis aos seres humanos. Em geral, os agrotóxicos contribuem para melhorar a produtividade da lavoura. No entanto, o uso abusivo desses produtos químicos vem gerando graves problemas ambientais. Em muitas propriedades agrícolas, essa prática, além de contaminar os solos, polui os rios e águas subterrâneas, também pode causar problemas de saúde para os trabalhadores rurais. Não só para os trabalhadores rurais, mas também para as pessoas que vão se alimentar. A abertura de áreas para o desenvolvimento da agropecuária incentiva o desmatamento da floresta nativa, o que provoca perda de biodiversidade e até mesmo a extinção de espécies da fauna e flora. E, consequentemente, muitos desses animais que não têm mais onde morar acabam indo para as cidades. Resultado, podem acabar levando doenças e problemas ainda maiores. Queimadas. Outra prática para a abertura de espaços para a agropecuária são as queimadas, que podem devastar grandes áreas de vegetação e causar grandes danos ambientais. Além disso, a fumaça e a fuligem poluem o ar e afetam a saúde das pessoas. Só esse ano já ocorreu mais incêndios do que quase o ano passado na floresta amazônica, ou seja, infelizmente a gente está destruindo a nossa maior reserva de biodiversidade do mundo por conta da ganância e da falta de responsabilidade do governo. Sem plantas, o que vai acontecer? Erosão. A erosão do solo é um problema ambiental muito comum no espaço rural brasileiro. A retirada da cobertura vegetal dos terrenos deixa a parte superficial do solo desprotegida. Quando chove, o escoamento superficial da água, a enxurrada, carrega porções de solo que estavam expostas, provocando a erosão. E, consequentemente, provoca um segundo problema, que é o assoreamento dos rios. O que é isso? Quando essa água que é levada dessas áreas pela erosão, quando essa terra vai junto da água e vai parar no rio, ela começa a acumular no fundo do rio. E conforme ela vai acumulando, vai deixando o rio cada vez mais raso. Assim, quando o rio tem uma cheia, ele acaba se espalhando por uma grande área e causando grandes problemas. Em situações mais graves de erosão, podem aparecer as vossorocas, ou seja, grandes fendas abertas no solo que aumentam rapidamente, ameaçando as lavouras, como é o caso dessa daqui. As porções de solo carregadas pela água da chuva são depositadas em lagos e rios. O acúmulo desse sedimento, ou seja, o assoreamento, causa a diminuição da profundidade e da quantidade de água dos rios, o que em alguns casos afeta a navegação de barcos e navios. Vamos ver se encontramos algum vídeo que explique melhor o que é o assoreamento dos rios. Se a internet permitir, pois ela está meio chatinha. Vamos ver aqui, bem rapidinho. Assoreamento é o acúmulo de sedimentos de terra, areia, lixo e outros materiais levados para o curso hídrico através da chuva, causada pelo desmatamento e depósito de lixo e resíduos de construção nas vias, ou de desmatamento.
Foi um vídeo bem paiazinho, mas deu para entender mais ou menos o que acontece, não é? Vamos ver esse daqui. Assoreamento é o acúmulo de terra e lixo no fundo de um rio. Esse fenômeno geralmente acontece quando o curso de água não possui matas ciliares, que são as formações vegetais que ficam nas margens do leito da água. Pode ser árvore, grama ou arbusto, só não vale monocultura. Sem a proteção das matas ciliares, a chuva ou o vento acabam levando uma grande quantidade de terra para dentro do rio. Esse fenômeno aumenta a quantidade de enchentes, eleva a temperatura da água e reduz a capacidade de navegação. Um rio assoreado pode perder grande parte da sua biodiversidade e até mesmo desaparecer. Para evitar esse problema, o reflorestamento das áreas próximas às margens é uma ótima solução. Gostou do que viu? Toda sexta-feira, meio-dia, tem vídeo novo no canal. Inscreva-se, ative... Viram aí o que o assoreamento faz? Sem essa proteção na beira do rio, vai causar grandes problemas. Cidadania no dia a dia. Os benefícios de uma boa alimentação para a nossa saúde. Eu espero que nesse período de quarentena estejam se alimentando bem e não comendo só porcarias. Para que nosso organismo se mantenha saudável, precisamos comer bem, descansar, ingerir líquidos, exercitar o corpo e a mente, etc. Por isso, devemos nos preocupar com o que comemos, preferindo produtos naturais ou pouco processados, ingerindo mais frutas, verduras, legumes, carnes, etc. E não adianta fazer careta quando fala de comer verduras e legumes. Esses alimentos são ricos em fibras, água e sais minerais, além das vitaminas. Hábitos alimentares ruins, como o consumo exagerado de açúcares, gorduras e sal, estão associados a diversas doenças, como diabetes, hipertensão e câncer, além de gerarem sobrepeso, levando em muitos casos à obesidade. Portanto, é essencial para a nossa saúde consumir alimentos saudáveis. E alimento saudável também conta que devemos cuidar bem dos legumes e verduras que a gente compra, porque a gente viu anteriormente o uso de agrotóxico, ou seja, se não forem bem lavadas e direitinha, podem fazer mal também. Uma alimentação saudável deve conter os diversos grupos de alimentos, como mostra assim, 25% de carboidrato, como arroz, batata, mandioca e macarrão. 50% de frutas ou vegetais crus ou cozidos, como cenoura, alface, tomate, beterraba e pepino. Lembrando, o tomate é uma fruta. 25% proteína, como carne, peixes, ovos, feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. E lembre-se de ingerir bastante água e se alimentar a cada 3 horas. Apesar de parecer estranho comer de 3 em 3 horas, ele faz com que o nosso metabolismo acelere e a gente acaba gastando mais energia e até mesmo emagrecendo. Claro que não adianta ficar comendo porcaria de 3 em 3 horas, tem que ser uma alimentação saudável. E lembre-se, beber bastante água durante o dia. Falam-se em média 2 litros, mas aí varia de lugar ou de pessoa. Mas por via das dúvidas, bebam bastante água durante o dia. Opção pelos alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos são uma boa alternativa para os cuidados com a nossa saúde, pois são produzidos sem a utilização de produtos químicos, como agrotóxicos ou pesticidas, que prejudicam não apenas a saúde dos seres humanos, mas também o meio ambiente. Segundo uma pesquisa feita pelo Conselho Brasileiro de Produção Orgânica e Sustentável, atualmente os produtos orgânicos estão sendo consumidos por 15% dos brasileiros, que se preocupam com uma melhor qualidade de vida e com a própria saúde. O único problema, pessoal, dos produtos orgânicos é que nem sempre em cidades como a nossa é fácil de encontrar, e segunda, eles são consideravelmente um pouco mais caros e possuem uma aparência que às vezes não é agradável, como por exemplo, são manchadinhos, esse tipo de coisa. Por exemplo, uma maçã orgânica ela é bem diferente de uma maçã cheia de agrotóxicos. A maçã cheia de agrotóxicos ela é grande, vistosa e vermelha, enquanto que uma maçã orgânica ela é menorzinha e apresenta algumas manchas, esse tipo de coisa. Só que se você for perceber, a orgânica ela é mais saudável, tem mais nutrientes e é mais saborosa do que a cheia de agrotóxicos, que fica parecendo uma massa
ruim sem gosto. Em muitos casos, alimentos orgânicos envolvem a produção familiar em pequenas propriedades rurais. No entanto, toda a produção de orgânico deve ser sustentável, respeitando rios e solos e utilizando equipamentos manuais, adubos verdes para enriquecer o solo e outros métodos naturais para o controle de pragas. Aí no caso já tem umas perguntinhas para vocês. Agora vamos ver o espaço urbano. Cerca de 85% dos brasileiros viviam nas cidades em 2017. Isso significa que a população de nosso país é predominantemente urbana. Entretanto, até meados do século XX isso não ocorria. Desde os anos de 1950 tem havido um aumento expressivo da população urbana brasileira, como observar o gráfico. Ou seja, a população urbana ultrapassou a rural entre os anos de 60 e 70. Em qual década a população urbana passou a ser maior que a rural? A partir da década de 60, ou seja, durante esses 10 anos aqui. A indústria e urbanização do Brasil. Até meados do século XX, a população do Brasil era essencialmente rural. A partir da segunda década do século XX, esse panorama foi invertido. Atualmente, a cada 100 brasileiros, 85 moram nas cidades e apenas 15 moram na área rural. Essa mudança foi resultado, sobretudo, do processo de industrialização e urbanização do país. A intensificação das atividades industriais passou a ocorrer a partir da metade do século XX, trazendo alterações significativas de modo de vida das pessoas. Até o final do século XIX, a atividade industrial no Brasil era pouco expressiva, resumindo-se a indústrias de bens de consumo não duráveis, como fábrica de tecido, roupa e bebida. Só muito depois é que ela veio a se tornar as fábricas que tem hoje. O setor da economia que passou a ganhar força ao longo do século XX com uma série de medidas governamentais, principalmente de estímulo à criação de indústrias de base como refinaria, petróleo, siderurgia, etc., de bens de consumo duráveis como indústria de automóvel, eletrodomésticos, móveis, etc., além de investimento em setores de infraestrutura como transporte e energia. A atividade industrial, de certa forma, impulsionou o processo de urbanização, na medida que propiciou a mecanização do campo, eliminando muitos postos de trabalho nas propriedades rurais. Esse fator estimulou a vinda de muitas pessoas das áreas rurais para as cidades, à procura de trabalho. Além disso, a atividade industrial estimula a urbanização, pois existe numerosa mão de obra e, consequentemente, a ampliação das estruturas de comércio e serviço de educação, saúde e lazer. Ou seja, pessoal, é mais ou menos assim. Onde tem muita fábrica, vai ter muita gente, porque essas fábricas precisam de pessoas trabalhando. Por isso, quanto mais fábrica, maior a urbanização. Esse processo promoveu a reorganização do espaço geográfico brasileiro, percebida principalmente pela expansão de áreas urbanas já existentes, pelo surgimento de novas cidades e por uma população predominantemente urbana. O estímulo ao consumo foi uma forte tendência do processo de industrialização do país. Várias campanhas publicitárias foram criadas ao longo do século XX, incentivando o consumo de produtos fabricados no país, a fim de estimular o crescimento da atividade industrial. Ou seja, fizeram muita propaganda para o pessoal vir trabalhar nas fábricas, de trabalhar na fábrica era bom, que tinha muito emprego e tudo mais. Resultado, o pessoal começou a sair dos seus locais para os locais com fábrica. É por isso que, por exemplo, a região sudeste do Brasil é a mais populosa, porque também é a mais industrial, foi onde começou. E como foi lá que começou as indústrias, mais e mais pessoas foram para lá para trabalhar nessas indústrias e mais indústrias foram abertas. Com isso, a cidade foi crescendo e se industrializando. Veja no mapa abaixo o crescimento do número de cidades com mais de 20 mil habitantes no Brasil, em meados do século XX, próximo às áreas industriais do país. Cidades com mais de 20 mil habitantes em 1940 e cidades com mais de 20 mil habitantes em 1960. Olha só, como eu falei, a região sudeste é a que mais tem.
Conforme podemos observar no mapa, o crescimento urbano entre as décadas de 40 e 60 foi intenso, sobretudo nos estados da atual região Sudeste. Essa região possuía infraestrutura urbana e de transporte desenvolvida para a economia cafeeira, como energia elétrica, rodovia, ferrovia e portos, além de capital acumulado pela cafeicultura, que foi investido na atividade industrial. Como assim, pessoal? Simples. Como os donos de cafés começaram a enriquecer, já que o café era a coisa que mais vendia, eles começaram a ter muito dinheiro. Tendo muito dinheiro, eles podiam meio que arriscar em outras coisas. E uma dessas coisas que eles arriscaram foi a criação de indústria, atividade industrial aqui no Brasil. Com isso, como eles eram da região Sudeste, eles acabaram colocando todas as suas fábricas na região Sudeste. A expansão da atividade industrial não ocorreu de maneira homogênea no território brasileiro. Determinados fatores descritos a seguir favoreceram o desenvolvimento da atividade industrial em algumas porções do país. Primeiro, disponibilidade de mão de obra qualificada para o trabalho nas indústrias. Porque aqui, quando precisou do café e aumentou a produção de café, muitos imigrantes vieram do Japão e da Itália. Esse pessoal já vinha com conhecimento de como trabalhar em fábrica também, pois muitos já tinham trabalhado em fábricas em seus países de origem. Então, quando o café não conseguiu absorver toda a mão de obra, muitos desses empregados já tinham conhecimento sobre como era trabalhar em uma fábrica. Resultado, foram qualificados para trabalhar nessas indústrias e ganhar mais dinheiro e, consequentemente, aumentar a produtividade da região. A existência de matérias-primas nas proximidades das fábricas, como por exemplo siderúrgicas e metalúrgicas. É essa região aqui, perto de Minas Gerais, por aqui, onde estão as maiores jazidas de metal e de outros minérios. Resultado, é bem próximo de São Paulo, além de ter, se não me engano, na região sul, o minério de ferro que faz o ferro gusa, que é um ferro muito usado na indústria. Então, se eles são próximos dessa região que já tem muita gente, automaticamente fica fácil colocar mais fábricas aqui. Infraestrutura adequada, como fácil acesso a fontes de energia para abastecer as fábricas e rede de transporte eficiente, ou seja, capaz de trazer matérias-primas necessárias às indústrias e, ao mesmo tempo, levar os produtos fabricados aos mercados consumidores. Que foi o que? Essa região de São Paulo, que já tinha toda a parte de ferrovia, por exemplo, construída para o escoamento do café para os portos, ou seja, a parte de transporte de mercadorias já estava quase que completamente feita. Isso facilitou demais que as fábricas surgissem lá. Mercado consumidor que atendesse às necessidades de compra da produção. Como tinha muita gente morando em São Paulo para trabalhar nos cafezais, tinha muita gente consumindo. Quando as fábricas foram colocadas, mais gente veio trabalhar e, consequentemente, mais pessoas vieram consumindo. As regiões metropolitanas. O processo de industrialização e urbanização ocorreu de maneira desigual no território brasileiro. Em algumas localidades onde esse processo foi mais intenso, o número de habitantes aumentou significativamente, dando origem às metrópoles, cidades densamente povoadas, interligadas aos municípios próximos, em que exercem influência econômica e política sobre os municípios vizinhos. Esse processo é denominado conurbação. Um exemplo é quando falam, se vocês forem prestar atenção, no jornal, vai falar, quando fala em Fortaleza, fala Fortaleza ou fala a região metropolitana de Fortaleza. Quando fala Fortaleza, é só o município de Fortaleza mesmo. Mas quando fala região metropolitana, pega o município de Fortaleza e todos os outros municípios que existem em volta, porque eles estão completamente interligados pelas suas cidades. Nesse processo de conurbação, que é o que? Normalmente, à medida que uma cidade cresce, os bairros localizados na periferia avançam em direção ao limite com os municípios vizinhos. Muitas vezes, esse crescimento ocorre de modo que as áreas urbanas desses municípios, em algumas porções, acabem se unindo,
formando um grande aglomerado urbano, porém preservando a autonomia política e administrativa de cada um. Imaginem como, por exemplo, se a cidade de aqui da Isolândia começasse a crescer muito e a cidade de Santa Quitéria também crescesse muito, a ponto de um dia elas duas se colidirem, ou seja, você chegar e ter casas e o que diferencia uma cidade da outra é simplesmente uma rua, porque elas estão completamente interligadas porque cresceram demais. A fim de auxiliar o planejamento e administração pública das metrópoles de seus municípios vizinhos, o governo federal define as regiões metropolitanas brasileiras. Elas constituem um grupo de municípios que recebem influência de uma cidade, geralmente uma metrópole, estabelecendo ela forte relação de interdependência econômica. Com isso, parte da população dos municípios menores precisa se deslocar diariamente para a metrópole para trabalhar, estudar, utilizar serviços médicos, etc. Segundo o IBGE, em 2017, existiam no Brasil 73 regiões metropolitanas. O mapa ao lado representa a região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Que observem aqui. Está aqui Belo Horizonte. Esse é o município de Belo Horizonte, aqui o territóriozinho dele. Só que ele cresceu tanto que ele acabou influenciando todas essas outras regiões. Ou seja, tem gente de Jaboticatubas que se desloca até Belo Horizonte para trabalhar. Ou seja, todas as cidades ficaram próximas. Então, todas essas cidades são dependentes de Belo Horizonte de alguma forma. Resultado, isso tudo virou uma grande região metropolitana. O crescimento das cidades e os problemas urbanos. Agora vamos ver aqui os probleminhas da cidade crescer demais. O espaço urbano brasileiro é formado por povoados, vilarejos e cidades, pequenas, médias e grandes, com um número variável de habitantes. O processo de urbanização provocou o crescimento do número de cidades em nosso país. Em muitas situações, o crescimento desordenado das áreas urbanas, a ausência de planejamento de ocupação e de programas de infraestrutura de responsabilidade do governo acarretaram uma série de problemas como saneamento básico ineficiente, ocupação de áreas impróprias para a habitação, como encosta de morro, fundo de vale, etc., quantidade de postos de saúde e escolas insuficiente para atender a população, entre outros problemas. No caso aqui, um dos problemas que a gente percebe é o quê? O crescimento desordenado da cidade, da favela, subindo um morro. Resultado, colocando em risco as pessoas que moram aqui. Atualmente, as atividades econômicas das áreas urbanas não conseguem absorver o número de pessoas desempregadas que vivem nas cidades. Segundo o IBGE de 2015, cerca de 10% da população economicamente ativa, que é a PEA, tanto da área urbana como da área rural, estavam desempregadas. Sem emprego, muitas pessoas se tornam trabalhadores informais, como o guardador de automóvel, o flanelinha, vendedores ambulantes, isso significa que trabalham sem carteira assinada e direitos trabalhistas, como férias e 13º. Na fotografia ao lado, vendedores ambulantes trabalham em uma praia de Cabedelo, na Paraíba, em 2017. Ou seja, a cidade acaba crescendo demais e causando problemas sociais, como, por exemplo, não tem emprego para todo mundo ou o surgimento dos subempregos, onde a pessoa não tem carteira assinada e não recebe todas as regalias, todos os direitos que um trabalhador tem. Não é regalia, é direito. Questões ambientais na cidade. O crescimento descontrolado das áreas urbanas, de sua população e, sobretudo, a intensificação das atividades econômicas vem acarretando sérios problemas ambientais nas cidades brasileiras. Além disso, o modo de vida das pessoas tem provocado alguns problemas ambientais. Vamos ver aqui, ó. Nas médias e grandes cidades do país, a emissão de gases poluentes na atmosfera vem se intensificando nos últimos anos. Esse aumento ocorre em razão da presença de muitas indústrias nas áreas urbanas
e, principalmente, de grande quantidade de automóveis em movimento. Tanto que se vocês derem uma pesquisada na internet e procurarem diminuição da poluição de ar no mundo, vai ver que durante esse período de pandemia, da quarentena, em muitos países, a quantidade de poluição foi tão baixa que, por exemplo, na Índia, o pessoal começou a poder ver a cordilheira do Himalaia, coisa que eles não viam há 30 anos por causa da poluição do ar. Sem tanta fábrica ligada e sem carro, o ar ficou tão limpo que eles puderam ver novamente as montanhas. Tinha gente comemorando isso. Vamos ver se eu acho aqui a notícia. Índia, poluição, montanha. Ó, picos do Himalaia voltam a ficar visíveis na Índia. Eles não viam esses picos aqui, porque a fumaça tomava de conta. Era tão poluído o ar que eles não viam assim. Aí as pessoas comentando, comemorando que ficaram surpresas de estarem vendo a cordilheira do Himalaia depois de tanto tempo. Ou seja, eles se perderam essa vista belíssima por causa da poluição, causada tanto pela emissão de gases de carros como de fábricas. Outra redução significativa da poluição com a diminuição do coisa foi em Veneza. Aqui, ó. Veneza, Rio, poluição. Tempos turvos deram origem a águas cristalinas na Veneza. Por quê? Olha só. A água dá para ver o fundo. O estado de quarentena diminuiu a poluição e as águas dos canais de Veneza responderam com transparência. Os tempos turvos deram origem a águas cristalinas que agora deixam aparecer os peixes. A cidade italiana não é a única a apresentar alterações ambientais perante a pandemia. Imagens de satélite disponibilizadas pela NASA mostram uma redução nos níveis de poluição. Uma redução vista principalmente no índice de dióxido de nitrogênio. A diminuição da atividade económica é um triste indicador, mas para o nosso planeta é um alívio, porque os níveis de poluição também estão a diminuir. O nosso planeta é bonito, mas também extremamente frágil. Creio que agora muitas pessoas encaram o nosso planeta e a poluição causada pelo ser humano numa perspectiva muito diferente. No que toca à discussão sobre as alterações climáticas... Muito bem, viram aí? Teve essa mudança porque, como lá o pessoal fica andando de barco e de gôndola, acaba deixando a água bastante turva. Sem o andamento de trânsito, digamos lá, acabou ficando mais limpo. Além de poluir o meio ambiente, a emissão excessiva de resíduos tóxicos no ar prejudica a saúde humana, causando doenças respiratórias e vem se tornando um dos mais sérios problemas ambientais urbanos. Para vocês terem ideia, tem cidades na China, por exemplo, que a poluição do ar é tão grande que um dia lá, você andando normalmente, só por estar respirando aquele ar, vai ser o equivalente a você ter fumado 3 carteiras de cigarro. Outro grave problema ambiental das grandes cidades é a poluição das águas, causada tanto pela degradação dos mananciais e estações de água, como pelo despejo de resíduos domésticos e industriais nos rios. Outra notícia apareceu de fotos e gravações da Baía de Guanabara com água cristalina, coisa que o pessoal não via há mais de 30 anos. Baía de Guanabara, água limpa.
Olá, meus amigos, bom dia. Bom dia a todos. Eu parei para registrar esse momento aqui. Eu estou aqui por trás aqui do aeroporto Santos Dumont. Parei aqui para registrar, para fazer uma filmagem aqui rápido, que eu acho que jamais eu vou encontrar momento como esse no resto da minha vida, né? Eu nunca vi a Baía de Guanabara, principalmente nesse trecho aqui, próximo ao aeroporto, próximo ao MAN aqui, tão limpo devido a esse período aí de isolamento, né? Esse período de isolamento aí devido ao coronavírus. Eu nunca vi. Vocês dão uma olhadinha aqui, ó, peixe, ó, uma tartaruga aqui, ó, aliás, várias tartarugas enormes, imensas. Aqui, ó, pra vocês terem ideia aqui do tamanho. Ó, vários peixes. Outra tartaruga aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor aqui, ó. Vocês verem. Tartaruga nadando, tá vendo? Olha, a gente está reclamando desse isolamento, né? Todos nós. Ou seja, com a redução da ação humana devido à pandemia, acabou que uma coisa boa foi a percepção do quanto estamos destruindo o meio ambiente. E que a partir de agora pode ser que melhorem a situação. Outra coisa também é a precariedade na distribuição de água potável e no tratamento de esgoto. Ou seja, a falta de saneamento básico atua diretamente sobre a saúde da população e em muitos centros urbanos do país, causando diversos prejuízos, como doença e tudo mais. Em 2015, aproximadamente 41% das moradias brasileiras não tinham acesso à rede coletora de esgoto. O aumento da população urbana e o atual modelo de produção e de consumo incentiva a produção de resíduos sólidos. Em muitos casos, o descarte irregular e a falta de tratamento adequado desses resíduos provocam impactos ambientais severos, como a contaminação do solo, das águas e do ar. No período das chuvas, as enchentes ocorrem com frequência, principalmente nas grandes cidades. A cobertura do solo por asfalto ou cimento, ou seja, a impermeabilização do solo urbano, impede a penetração da água da chuva na terra. Assim, ela corre e se acumula nos locais mais baixos do terreno, fazendo pequenos rios e córregos transbordarem, de modo a alagar ruas e moradias. Por quê? Porque às vezes o escoamento de água desses locais poderia até dar conta, mas o pessoal joga tanto lixo nas ruas que esse lixo acaba acumulando nas entradas dos bueiros e impedindo a água de passar. Uma vez que a água não passa, ela vai acumulando e alaga tudo. Com isso, né, a gente termina a nossa aula de geografia e eu vou deixar a agenda para vocês. A agenda de vocês dessa semana é a página 382. 390, 391, 392, 394, 395, 396 e 397 e 398. Ou seja, é bastante atividade, mas eu sei que vocês dão conta. Então, ó, repetindo, vai da página 382 até a página 398. Ok? Da 382 até a 398. Com isso, turminha, a gente vai acabando a nossa aula. Bons estudos. Não se esqueçam de estudar. E tchau.